E neste momento, o governador do Rio, Cláudio Castro, fala com jornalistas. Vamos acompanhar. Foram soltos, mas as investigações e o monitoramento dessas pessoas continua. Então elas foram soltas, porque também a gente não vai ficar fazendo número se não há indício de autoria e materialidade, é claro, para que a gente mantenha essas pessoas presas. Aqui ninguém está querendo arrumar volume para ter culpado. Então a Polícia Civil agiu dentro da técnica e manteve 6, e 6 foram liberados. E a gente tem notícia que mais 2 agora de manhã também já teriam sido presos em virtude de um pouco de ontem e desse ataque em geral. Então, no geral é isso. A gente continua em estado de máximo de alerta. Minha orientação é para toda a força do Rio de Janeiro na rua, viaturas, carros, blindados, helicópteros, drones, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A administração penitenciária também com nível máximo de cuidado, de alerta, e até está totalmente estabilizado. Assim vai ser a nossa postura, uma postura realmente muito na rua, para garantir que o cidadão tenha tranquilidade e tenha o seu direito de ir e vir preservado. Obrigado, governador. Começando então o Marcos Sadoc da Band. Primeira pergunta. Governador, bom dia. Inclusive na Band agora. Dúvida, ontem, logo depois da sua coletiva, você falou... Está ao vivo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre como o Rio de Janeiro pretende retomar o controle das coisas depois de bandidos, milicianos terem tocado fogo ontem em mais de 30 ônibus, terem parado a Zona Oeste, praticamente toda a cidade, né? Quem não parou por falta de transporte, parou por medo, tocaram fogo também um trem da Supervia. Vamos ouvi-lo. Serão tipificados serão indiciados, a parte da Polícia Civil é indiciar, o indiciamento será por terrorismo e em seguida vai ao Ministério Público para que eles façam o processo de denúncia. Então, da Polícia Civil, qualquer coisa nesse sentido, a partir de hoje, será encarada como terrorismo. Acho que a gente tem que botar os pingos nos is, falar a verdade, e a verdade é que isso é terrorismo. E é assim que será encarado pelo governo do Estado. Outra pergunta? Sim, poucas horas. Sim, poucas horas. Olha, é uma prisão dura, difícil. Se fosse fácil, já teriam feito antes. Nós estamos já com operações de busca e apreensão desde cedo hoje, já derivadas de ontem. Então já tem operação de busca e apreensão hoje, derivada da operação de ontem. Vocês muito em breve vão saber, nesse momento está acontecendo, então a gente ainda não pode falar, mas já estão acontecendo operações. O inquérito está realmente com muito afinco, a polícia está com muito afinco para fechar esse inquérito o mais rápido possível e a gente conseguir botar na cadeia aquelas pessoas que aterrorizaram o Rio de Janeiro ontem. Próxima pergunta, gente, todo mundo já... Rede Jovem Pan News. Ontem foi algo bastante surpreendente. Agora, 8 horas em ponto, nós seguimos no Rio de Janeiro, onde neste momento o governador Cláudio Castro fala a jornalistas a respeito das ações que ele chama de terroristas, que aconteceram ontem no Rio de Janeiro. Cerca de 35 ônibus incendiados por pessoas, por criminosos ligados a facções criminosas, uma reação à prisão de um líder da principal facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro. Acho que é o Viga agora, hein? O Viga está fazendo a pergunta? Será? Não consigo identificar. Vamos ouvir, então. A ação incisiva da PRF e da PF que já está acontecendo e, principalmente, como vai ser ou deveria ser, ou se eu gostaria que fosse esse emprego das Forças Armadas diante de todo um cenário caótico que a gente viu ontem. Viga, eu vou repetir o que eu venho falando nas últimas coletivas com vocês, você é insistente. Está muito claro que esse não é mais um problema do Rio de Janeiro. Esse é um problema do Brasil. Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui, estão ali, não. Hoje são verdadeiras máfias que estão alastradas pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará,
Bahia, Rio Grande do Norte. A gente está vendo isso se alastrar a cada dia. Investigações da própria Polícia Federal e nossas da Polícia Civil mostram que pelo menos criminosos de 12 estados diferentes hoje estão no Rio de Janeiro. Lembrando que a operação da Vila Cruzeiro era para prender de 7 estados diferentes, ano retrasado. Então isso vem avançando. O que eu pedi ao presidente da República depois de uma reunião com o Ministério da Justiça é que eles fizessem o reforço, sobretudo nas áreas que já são federais, que não precisa de GLO, não precisa de lei alguma, reforçar portos, aeroportos, Baía de Guanabara, reforçar as estradas federais, já são de responsabilidade federal. Então não haveria que ter nenhuma legislação específica para que eles pudessem fazer esse reforço. As estradas federais, parece que já alguns agentes, parece 100 e alguma coisa, já chegaram aqui. E amanhã eu já pedi uma agenda para o ministro Múcio. Amanhã eu vou a Brasília. Eu já pedi a agenda ao ministro Múcio para que a gente possa garantir esse reforço, no primeiro momento, nas áreas federais. Para que a gente possa impedir a entrada de arma, impedir a entrada de droga no Rio de Janeiro. Se nós conseguirmos fazer esse bloqueio, mais o trabalho de inteligência que nós estamos fazendo, o investimento na Polícia Militar, o investimento na Polícia Civil, todas as nossas forças na rua, eu creio ser o suficiente para essa estabilização momentânea. É óbvio que para a gente partir para um segundo momento de resolução, precisamos trabalhar sobretudo na lavagem de dinheiro, que é outro crime federal. A gente vai precisar muito do apoio da Polícia Federal, sobretudo da Polícia Federal, para que a gente consiga, através da lavagem de dinheiro, asfixiar essas máfias, essas organizações criminosas e eles perderem o poder bélico. Outra frente importante que eu começo a capitanear a partir de amanhã, um pedido claro para que a gente endureça a legislação federal. Crime de terrorismo não pode ter progressão de pena. A pena tem que ser 30 anos em regime fechado, sem progressão. Utilização de armas de guerra, a mesma coisa. Operar serviço público para tráfico, milícia, terrorismo, máfia, também tem que ser um crime de 30 anos sem progressão. Eu amanhã já marquei com o presidente Arthur Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco. E ou a gente endurece a legislação, como outros locais do mundo fizeram, ou a gente vai ter essa mistura aí de México com Colômbia, que tá virando o Brasil na área da segurança pública. André Coelho, da Globo News. Governador aqui. André. Nós seguimos acompanhando a entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vocês acompanharam aí na pergunta do nosso colega Rodrigo Viga a resposta contundente do governador, dizendo que vai a Brasília, quer alterações na legislação penal, quer fim de progressão de pena para quem comete, por exemplo, crime de terrorismo, quem usa arma de guerra em ambiente urbano, tudo que já acontece no Rio de Janeiro. E ressaltou a necessidade de presença da União no Rio. Já que está ao vivo, que não há acordo e nem haverá acordo entre o governo do Estado e o bandido. Aqui a gente não faz acordo. E acho que a grande prova ontem do que aconteceu é que não existe acordo. Muito pelo contrário, a crítica que você geralmente me faz é por ser duro demais. Então não há nenhuma espécie de acordo nem com tráfico, nem com milícia, com ninguém. Se a gente pegar os números do Rio de Janeiro, os números hoje são muito melhores do que foram antes. Realmente nós estamos atrás, fazendo exatamente o que eu prometi fazer, ir atrás dos líderes. Ontem tiramos de circulação um dos maiores líderes de milícia, não é só do Rio, não, do Brasil. Que era conhecido como o senhor da guerra deles, que era o responsável por juntar tráfico e milícia e fazer as famosas narcomilícias. E, infelizmente, a reação deles foi desproporcional, coisa que nunca foi vista antes. Eu me solidarizo com as famílias, com o trabalhador que teve a sua vida prejudicada, mas isso é mais uma prova de que a gente não está tratando com gente
que não teve oportunidade ou com coitadinho, não. A gente está tratando com um criminoso cruel, criminoso que ataca a população sem a menor cerimônia. Então não há de se falar nem acordo e muito menos em leniência por parte do governo. O combate que se faz é um combate duro, geralmente criticado pelo excesso de dureza, e que nós continuaremos fazendo, porque aqui no Rio de Janeiro, bandido não terá vida fácil. Esse é o meu recado para a população do nosso estado. Monique, da TV. Bom, você segue acompanhando então essa coletiva com o governador Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, no que a gente chama de quebra-queixo no jargão jornalístico, quando os jornalistas se reúnem em torno do governador. Muito possivelmente não estava programada essa entrevista, e nesse cerco, entre aspas, que é feito à autoridade, são perguntas direcionadas a ele, e ele está respondendo justamente sobre essa ação ontem no Rio de Janeiro, no que ele classifica como terroristas. 12 pessoas foram presas. Ele tem enfatizado que a União está auxiliando nesse combate à criminalidade. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem se pronunciou nas redes sociais, dizendo que vai reforçar as operações diárias no Rio, no que se refere à responsabilidade do governo federal. Procurados como exemplo do ECO, e não teve nada disso. Então foi uma situação totalmente atípica, desproporcional. Já pegamos traficantes muito mais conhecidos e nunca teve isso. Realmente aumenta o nosso grau de aprendizado, até porque a gente não pode deixar que isso vire moda. Cada coisa, a nossa curva de aprendizado aumenta também. Ninguém aqui diz que é o senhor que sabe tudo, não. Foi um grande aprendizado para nós, inclusive, de não deixar mais situações como essa aconteçam. As operações seguem firmes, a nossa meta é a prisão. Tem que ressaltar aqui o nosso nível de tecnologia hoje, de investimento em tecnologia, investigação, em preparo. Fizemos 5 dias de operação na Maré. Só um dia teve um óbito. Então, que às vezes as coisas passam e a gente esquece, né? Então, fizemos 5 dias seguidos de operação na Maré. Quase não teve tiro. Teve um óbito em 5 dias. Então mostra que a polícia está no caminho certo, sim. Demos semana passada também um prejuízo de mais de 20 milhões de reais essas facções criminosas, com pasta de cocaína, com armas, com outro tipo de drogas apreendidas. Então eu tenho convicção que a polícia está no caminho certo. Infelizmente foi um efeito colateral grave, não é porque é colateral que a gente está diminuindo ele, foi gravíssimo. E o governo reconhece a gravidade, mas o governo também não é porque teve uma situação que a gente lamenta, que a gente vai de forma alguma retroceder. Não daremos um passo sequer para trás no combate à criminalidade. Continuaremos firmes, continuaremos mostrando que nós somos o Estado. E o Estado tem obrigação de garantir a segurança da população. Lucas Madureira, da TV Globo. Governador, o senhor disse ontem, reforçou hoje novamente... Bom, a gente segue acompanhando então a entrevista concedida a jornalistas pelo governador Cláudio Castro, ressaltando ações na esfera estadual e também ações na esfera federal para conter o avanço da violência, para melhorar a situação da segurança pública, que segue um caos no Rio de Janeiro. Ricardo Capelli, inclusive, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, estará no Rio ao longo desta terça-feira para acompanhar essas ações que são feitas por Estado e apoiadas pelo governo federal, agora 8 horas e 11 minutos. Melhorar os nossos níveis de atenção, que já são muito altos. Tem que lembrar que nunca tinha acontecido isso antes, já são muito altos, exatamente situações que não aconteceram porque a polícia muitas vezes chegou antes de acontecer e já acabou com a situação. Ontem realmente foi desproporcional, aumenta o nosso nível de alerta com certeza, e o compromisso que eu faço com a população é que continuaremos lutando para tirar
esses criminosos de circulação, prendê-los, mandar esses líderes para os presídios federais, para que eles também não comandem a criminalidade de dentro das cadeias, para que a gente possa garantir a ordem. Não adianta ficar falando aqui em paliativo, vamos fazer isso, aquilo, não. O que nós estamos fazendo, o uso de tecnologia, prisão de líderes, é para garantir uma segurança pública perene para a população. Não é para fazer um projeto que você joga para outro lugar, ou que você prende quem não tem relevância na cadeia criminosa. Não, nós estamos indo para os líderes. Prender volume é fácil. Se eu quisesse ter prendido 50, 100, 200, era só ter entrado na maré no dia seguinte. Isso não resolveria o problema. Seria preso, muitos seriam soltos e a vida continuaria como ela é, como a gente tem visto. Então, o governo do Estado hoje está trabalhando no caminho, pelo menos, de resolver o problema. Resolver é asfixiar financeiramente, tirar o poder bélico e prender as lideranças. Aí a gente começa a desarticular essas máfias, com certeza. Júlia Ventura, do Jornal Globo. São 8h12. O governador Cláudio Castro, no Centro de Controle Operacional do Rio de Janeiro, 35 ônibus queimados ontem. Vocês viram nas imagens que nós estamos mostrando, quem está acompanhando por imagens, a carcaça dos ônibus, passageiros pulando pela janela, expulsos dos ônibus municipais do Rio de Janeiro ontem pelo crime organizado, em vingança pela morte de um chefe de milícia. Tem que perguntar, óbvio, para o pessoal federal, mas eu não vejo o porquê. A polícia está na rua, está agindo. Nós estamos num diálogo profundo com as forças federais e eles estão vendo o que está acontecendo. Eu falei com o ministro da Justiça 2 vezes ontem. Nós estamos aqui fazendo o combate necessário. Se a polícia não estivesse trabalhando, não estivesse agindo, não estivesse equipada, mas não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma polícia civil e militar muito melhor equipada que outrora. Inclusive o investimento que eu já fiz já é maior que o da intervenção, significativamente maior. Então eu não vejo por que nesse momento se falar intervenção federal. Isso é coisa de roda, muitas vezes de política ou de jornalismo. 8h14, seguimos acompanhando o governador do Rio, Cláudio Castro. Venham para dentro da polícia, porque o que a gente tem que fazer é pé no chão e trabalhar. E sobre a questão de operação, do que a gente vai fazer, é continuar o trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma, e a inteligência está caminhando para esse lado, que ontem nós chegamos muito perto. Nós chegamos muito perto de prender o Zinho. Então, continuaremos nesse caminho, porque a prisão deles é a nossa prioridade. Não só a nossa, não, mas a nossa e da Polícia Federal, que já em entrevista também já disse que a prisão desses líderes também é prioridade deles. Vê como é tão difícil que a Polícia Civil e a Polícia Federal, no mesmo esforço, para a gente prender esses criminosos de alta periculosidade. Ele se referiu à prisão do Zinho. Zinho é o chefe da milícia e o Faustão, esse outro bandido que morreu, não é o nome dele, é o apelido claramente, né? É sobrinho desse Zinho. Matheus Rezende, eu acho. Tá? Por isso é que o governador falou ontem, quase chegamos. Eles estão buscando esse que é tido como chefão da principal milícia do Rio de Janeiro, que fica na zona oeste da cidade. Mataram o sobrinho dele, por isso a reação. Por isso é que, em vingança, os bandidos foram às ruas ontem e tocaram fogo nos ônibus e o terror na cidade. Não tem como dar prazo, que são investigações já de anos. São criminosos que, foi como eu falei aqui agora, a Polícia Federal também tem esses 3 nomes como topo da prioridade. Então, são prisões difíceis, são situações que não estão no nosso controle. Se fosse fácil, alguém já teria resolvido. Não está resolvido hoje porque são situações extremamente complexas. E a outra pergunta foi... Se a população pode contar com um prazo de retorno à normalidade? Já está normal agora. Já voltou à normalidade. Quem está indo para o trabalho, a gente tem um pequeno atraso, mas dentro do que aconteceu ontem, já estamos vivendo uma normalidade, não 100%, mas muito perto disso. E eu não tenho dúvida que cada hora que passar,
a gente vai entrar mais em processo de anormalidade ainda. A polícia está inteira 8 horas e 16 minutos, nós acompanhamos um bom trecho da entrevista do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no Centro de Controle Operacional do Rio de Janeiro, para monitorar o funcionamento do transporte público depois de uma tarde e noite de terror no Rio, como a gente estava explicando, 35 ônibus queimados. Tem uma das imagens que nós estamos mostrando aí em looping, que é impressionante, né, Mota? Os passageiros, as passageiras, trabalhadores, trabalhadoras do Rio de Janeiro, estudantes indo para a universidade, tendo de pular de dentro de um ônibus pela janela. Tamanho desespero que acomete essas pessoas quando um bandido entra ali e anuncia que vai fazer o que eles de fato fizeram, né? A mesma coisa já aconteceu aqui em São Paulo, uma história recente, 2006, de novo depois, mas em 2006 foi o mais grave dos atentados contra o transporte público, contra o poder público. O bandido entra com um galão de combustível, grita que vai tocar fogo e aí acontece isso aí, ó. O pessoal pula pela janela porque ou é isso ou é ficar lá dentro durante o incêndio e sabe Deus o que é que vai acontecer. Muita coisa, né, Mota? O governador tem um ponto importante aí, não é? Se a União fizer o seu trabalho, ou seja, monitorar aeroporto, monitorar porto, monitorar a Baía de Guanabara e a Via Dutra, no mínimo, a vida dos bandidos vai ficar bem mais difícil, porque eles não produzem fuzil, não produzem boa parte das drogas que vendem. Então, se a União fizer a parte dela, a coisa tende a ficar mais fácil para a polícia parar de enxugar gelo na cidade, na região metropolitana, né, Mota? É isso, Colombo. Um bandido preso pela polícia em flagrante com a arma de guerra, uma granada, um fuzil, uma metralhadora antiaérea, há 2 anos já está de volta à rua, livre, leve e solto e com mais experiência para produzir mais para o crime. Essa é a realidade. O governador, curiosamente, ele falou quase exatamente as mesmas coisas que eu tinha falado antes aqui, né? Ele lembrou, esse problema não é só do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma vitrine, mas isso hoje, infelizmente, acontece no Brasil inteiro. A gente viu, não faz muito tempo, acontecimentos semelhantes no Guarujá, aconteceram na Bahia também. A cidade de São Paulo já foi parada 2 vezes por um salve geral da facção criminosa que tem o monopólio do crime. O governador falou a respeito do indiciamento dos criminosos presos por terrorismo. Infelizmente, eu acho, lendo a lei, quando a gente olha a lei é bastante clara. Se os crimes não tiverem sido cometidos por razão de xenofobia ou preconceito, eles inacreditavelmente não são classificados como terrorismo. Então, eu não sei se esse indiciamento vai adiante, mas do ponto de vista moral está corretíssimo. Isso aí, do ponto de vista moral e policial, isso que aconteceu foi terrorismo. O governador também falou sobre o endurecimento da legislação penal. São palavras muito bem-vindas, vindas de um governador de Estado. A nossa legislação penal é absurdamente leniente. Enquanto não se mudar isso, todo o resto é apenas uma tentativa da gente sobreviver até amanhã. A polícia do Rio de Janeiro é perfeitamente capaz de lidar com essa situação, mas é preciso que se deixe a polícia do Rio de Janeiro trabalhar. A polícia do Rio de Janeiro é submetida a uma série de restrições, tem esse pequeno detalhe também, foi a decisão judicial tomada no âmbito da DPF 635. O Partido Socialista Brasileiro entrou com um pedido na Suprema Corte para que fossem suspensas as operações policiais no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em junho de 2020. Desde lá, as operações estão sujeitas a uma série de restrições. Então, quando você junta essas duas coisas, restrição às operações e uma legislação que eu não hesito em dizer, legislação penal infantil, vocês imaginem o que acontece. Imaginem uma cena em que a polícia prende, intercepta um desses indivíduos que estavam com um galão de gasolina prestes a ir a colocar fogo no ônibus. O que acontece com esse indivíduo que foi preso em flagrante ali com a gasolina para atear fogo? Muito provavelmente ele é solto no dia seguinte. Se não for solto no dia seguinte, ele recebe uma punição ridícula. Se esse indivíduo que for preso
for menor de idade, aí piora, ele não é nem preso, ele é apreendido. A possibilidade dele receber uma pena é zero. Então, são essas duas coisas que a gente tem que atacar: impunidade e restrições ao trabalho da polícia.